Bem-Estar veio ao Rio de Janeiro. Viemos descobrir o segredo da beleza carioca, que é um modelo de belezura, de gostosura, que faz sucesso no mundo todo, né, Mari? No mundo inteiro, nós paulistas, por exemplo, uma inveja branca, mas é claro que a gente inveja o corpão das cariocas. As mineiras, as gaúchas, as cearenses, as pernambucanas, todo mundo tem vontade de ter um corpo como as cariocas. Né? Exatamente, é por isso que a gente veio aqui para falar de um assunto que não é tão agradável assim, para saber se as cariocas, com toda essa fama, também se preocupam com celulite. Celulite. Preciso lembrar esse nominho. Ave Maria, esse assunto. Fala sério. Que assunto triste. Celulite? Meu Deus. Pela reação da mulherada, já deu pra sentir que o assunto é quente, muito quente? Com o verão chegando, então... É tão bom comer, né? Por que engorda? Por que dá celulite? Tinha que ter uma fórmula bem rápida pra tirar. Se elas sumissem ia ser bom, né? Vamos combinar. Um comprimido mágico. Seria bom, né? Muito bom. Mas será que tem mesmo jeito de acabar com a celulite? Exercício, alimentação, drenagem? O que realmente ajuda? Bom dia! Bom dia! O que realmente ajuda quando o assunto é celulite? Vamos falar sobre isso no programa de hoje? Quando a gente gravou lá no Rio de Janeiro, estava um maior sol, né, Mariana? Mas hoje aqui em São Paulo amanheceu assim, um dia nublado, uma chuva. Dia nublado com chuva é bom, mas é ruim para a celulite. É bom, mas é ruim. Eu já não entendo muito de celulite, agora também não entendi nada. É bom o tempo nublado, porque a gente tem uma ótima desculpa para ficar toda vestida, não mostra a celulite. Ótimo. Agora, é ruim, porque a gente tem vontade de comer pra caramba. A gente tem vontade de não fazer nada, dá aquela preguiça e exercício físico que é bom para celulite, também nada. O que resolve, hein? O que ajuda? O que atrapalha essa danada da celulite? Vamos aprender sobre isso aqui no Bem-Estar com a consultora, dermatologista, doutora Márcia Purcelli. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vai? Com a doutora Márcia Purcelli temos uma esteticista e também uma fisioterapeuta, a professora Margarete Feres. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, professora? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, para a gente começar, doutora Márcia, o que afinal é celulite? A celulite é uma inflamação, né, que nós, de uma forma geral, usamos o termo errado. Então, ela é uma célula de gordura que ela está muito edemaciada, inchada. A célula de gordura é o adipócito, ele está muito grande. Vamos fazer uma mega demonstração. Hoje aqui o nosso mergulho pelo corpo humano vai ser um pouco diferente. A gente está aqui, ó, com esse painel enorme que é como se fosse a nossa pele. Mas se a gente pudesse tirar a nossa pele, o que estaria por trás, por baixo da nossa pele? Vamos lá, Fernando, me ajuda. Doutora Márcia, vem um pouquinho para lá só para a gente ver aqui. Opa! Isso está dentro da pele? Isso está dentro da nossa pele. É o nosso tecido adiposo, o nosso tecido mais profundo que nós temos na nossa pele. Então, aqui está muito bem representado essas células, aqui são essas bexigas, essas células são as células de gordura. Veja que nós temos em vários tamanhos, né, menores. Essa aqui é aquela pessoa que está um pouquinho acima do peso, então uma célula um pouco mais gordinhas, digamos assim, né? E aqui nós temos bem representados os vasos sanguíneos, que são os azuis, e esses vasos linfáticos, que são os amarelados. Lembrar que a celulite, ela é multifatorial, então ela é causada também pela parte hormonal, pela parte genética, pelo sedentarismo e uma dieta errada. Rapidinho, professor, essa parte aqui seria uma parte mais frequente assim na perna das mulheres? Coxas e glúteos, né? Interno de joelho. É o que aparece mais, né? O que as pessoas se queixam mais, né? E é onde incomoda mais, onde incomoda mais, onde fica mais visível, né? O fato é que a celulite incomoda bastante as mulheres. Isso é um fato. Vamos ver. Nossa missão, Mariana, é caçar a celulite. Não é uma missão muito difícil, né? Não é, infelizmente, né? Você falou que queria distância, é isso? Da celulite, distância, mas ela fica aqui acumulada, não quer sair de jeito nenhum, fazer o quê, né? Incomoda por quê, hein? Porque ela tira a pele, a beleza da pele, né? Deixa a pele um pouco mais, assim, deformadinha, né? Ai, nem fale isso, tô sofrendo por isso. Por quê? Como assim?
Porque de uns tempos pra cá engordei muito. De uma ditadura, assim, de beleza que determina, poxa, não pode ter celulite, não pode ter culote, não pode ter uma gordurinha a mais. Com certeza, existe esse padrão de mulher magra, né? Mas até quem é magra não escapa. Eu tenho celulite, tenho pneuzinho, gordurinha e... O Fernando continua sem achar, né? Não vi nada. Ah, é que tá disfarçado, tá escondido aqui. Esse grupo de psicólogas que a gente encontrou na praia diz que a celulite rende assunto até no consultório. Celulite é tema de terapia? É, mas assim, ligado ao corpo, né? E aí acaba tendo um... então, às vezes, isso é motivo, sim. Me incomoda um pouco, mas hoje em dia eu já desisti. A dona Cecília estava acompanhada de uma amiga francesa que entendeu rapidinho o assunto da conversa. Celulite! É internacional. Não importa o idioma, incomoda de qualquer jeito. Incomoda de qualquer jeito, é bom não ter. Mas não é uma coisa assim que, não fico sem dormir por causa do celulite, não deixa de botar biquíni por causa do celulite. Todo mundo cria maior preconceito em cima de celulite, mas todo mundo tem. Eu não vou deixar de vir à praia por causa das minhas celulites. É melhor relaxar. É melhor relaxar e viver. E não tem jeito, vou conviver com ela e ser feliz com ela, né? Apesar dela. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia indicou o seguinte, que a celulite incomoda as mulheres mais do que qualquer outra coisa, mais do que as espinhas, mais do que inflamações, infecções na pele. A pesquisa foi feita com mulheres de 26 a 35 anos e 62% das mulheres disseram que as estrias e as celulites incomodam mais do que as rugas, do que as acnes, espinhas e infecções da pele. E os homens, da maioria, como eu, por exemplo, não sei nem a diferença de uma estria e de uma celulite. Para os homens, isso não é um problema. Então, as mulheres podem saber que nem tudo está perdido nesse mundo, Mariana. Exato. Essa é uma ótima notícia. Acho que é a melhor dica do bem-estar hoje. Pode um som de dica para o Fernando falar, vai. Para os homens, não existe nenhuma diferença entre estria, celulite. Eu até colocaria o culote aí também, que eu não sei muito bem o que é. Tá tudo certo. É um charme. Não tem problema. Agora, o fato é que tem tipos de celulite diferentes. Você vai aprender agora, Fernanda. Mas não fique tão criterioso assim. Mas, assim, tem tipos de celulite e cada mulher se incomoda com a celulite de acordo com o grau de celulite que ela tem. Exatamente. Então, por que a celulite incomoda tanto a mulher, né? Normalmente é porque ela vai dando um aspecto feio para a pele, né? Ela vai ficando uma sensação antiestética. Num grau um pouco mais avançado, pode até ter um pouquinho de dor, uma coisa leve, mas pode ter por causa desse edema entre as células. Então, o grau da celulite, nós temos basicamente grau 1, 2, o 3 e o 4. Então, vamos falar um pouquinho do grau 1. Normalmente é uma pessoa mais jovem, né? Por quê? Porque ela não tem tanta flacidez assim. Então, você olha e você não vê a celulite. Foi o caso do Fernando, que olhou e não viu nada. Então, você só reconhece quando você aperta essa pele, você vê já algumas ondulações. Mas, normalmente, você precisa apertar. Quer dizer que mesmo aqui nesse bumbum perfeito que a gente está vendo aqui no bem-estar, há um grau 1 de celulite. Um grau 1 de celulite, tá bom? O grau 2 de celulite, você já começa a ter uma visualização de algumas deformidades. É bem leve, mas quando você aperta, isso se acentua. Então, você vê aquelas ondulações um pouco mais proeminentes. O grau 3 se mistura um pouquinho com o grau 2, mas você já tem, só de olhar você já reconhece. Agora o Fernando já vai começar a reconhecer também. Já assim começa... tá bem, né, doutora? Aí fica fácil, né? Então, você não precisa necessariamente apertar aquela região. Você já reconhece só de olhar. E o grau 4, aí sim, né? Aquele grau mais acentuado, a pessoa pode até ter um pouquinho de dor, porque o edema é muito grande nesses casos, e você tem
tem a presença dos furinhos, que são algumas traves de colágeno que estão puxando isso para dentro de uma pele um pouco mais flácida. Tem uma pergunta na internet, nossa primeira participação do dia aí, sobre o nosso auditório virtual, querendo saber, a celulite é um problema genético? É a Juliana que pergunta. Então, Juliana, existe também a genética, né? Nós não gostamos de dar, assim, uma única causa da celulite, ela é multifatorial. Então, existe o comportamento hormonal daquela pessoa, o lado genético, se ela faz atividade física ou não e como ela se alimenta. Acho que a gente podia resumir mais ou menos nisso. Só para a gente fechar essa parte aqui do grau 1 até o grau 4, doutora Márcia, em algum momento a celulite pode causar um problema de saúde? Pode significar um problema de saúde? Então, o termo celulite é um termo errado, né? Se você fala, estou com celulite, isso é uma inflamação, às vezes uma infecção da pele, que não é o caso. Então, normalmente, esse caso da celulite que nós estamos nos referindo aqui é totalmente estético. Totalmente estético? Não tem problema de saúde associado com isso? Não tem. Esse tipo de celulite, entre aspas, que nós estamos falando, é totalmente estético. Professor, e a gente tem aqui na mesa um remédio que é o creme. Isso realmente funciona? O santo remédio funciona, sabendo usar adequadamente, usando uns princípios adequados para a celulite, funciona com ótimos resultados. Pois é, no Bem-Estar de hoje a gente vai aprender mais sobre esse assunto e principalmente como usar o creme. Não é isso, professora? Com certeza, muito sabendo importante usar. é saber como usar esse creme. Para isso a gente tem uma participação hoje aqui, vamos receber uma visita, que é a Yara. Ela é secretária, tem problema de celulite, mas vai participar aqui conosco para a gente aprender como é que passa o creme. Oi, Yara, tudo bem? Tudo Seja bem, bem-vinda. Obrigada. Como é que você chega assim na casa das outras pessoas? Já chegou pronta para... É uma demonstração, né? Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta básica. Você tem celulite? Tenho celulite. Todas as mulheres têm, né? Você se incomoda com elas? Sim. Tá bom. Então tá. Agora, Yara, você é secretária, você fica muito tempo sentada? Sim, bastante. Isso é ruim, doutora Márcia? Isso é muito ruim. Por quê? Quando nós estamos sentadas, nós estamos amassando literalmente todos aqueles vasinhos que nós mostramos ali. Então, existe uma dificuldade muito grande da drenagem da nossa água, que fica naquele interstício entre as células. Então, ficar muito tempo sentado é muito ruim. Quem trabalha com muita frequência assim, fica sentado o dia todo, deve então planejar, se organizar no dia para ter uma pausa, levantar um pouquinho, o quê? De meia hora? A cada hora, pelo menos, e uma dica que é muito interessante, a gente acha que é pouco, fazer uma movimentação com os glúteos, mesmo em casa, sentada ou andando, é que aqui a gente não consegue demonstrar, mas se você vai mexendo, contrai e solta os nossos glúteos, você está mobilizando esse músculo que quando ele faz esse movimento, ele está fazendo como se fosse um bombeamento dessa água que está ali perdida para que ele entre no vaso e aí sim saia pelo xixi. Vamos ver então como é que passa o creme, professora? Vamos lá então. Tudo bem, Yara? Tudo bem, Vou pedir então que você vire. Obrigada. Para que a gente inclusive possa avaliar o grau de celulite da Yara, né? Então nós podemos observar... Tem celulite aí? Ainda bem que vocês homens não conseguem classificar, né? Então para vocês homens não tem. O que para vocês não é nada, para nós passa a ser um monstrinho, né? Que graças a Deus tem um tratamento que tem bastante eficiência. Lembrando que o que traz o resultado realmente é a continuidade do uso do creme. Tem que usar o creme 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. É importante que a gente faça uma esfoliação na pele, pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa realmente ter um efeito dos princípios ativos e da permeação deles. A forma de distribuição desse creme, então é importante que a gente distribua o creme uniformemente. Margarete, você está passando sempre de baixo para cima. Esse é o correto? É o correto. Eu estou simplesmente distribuindo para agora sim fazer os movimentos que eu vou estimular a circulação de retorno, sistema linfático e venoso. E a pessoa pode fazer isso em casa? Ela mesma pode fazer isso em casa, inclusive se ela colocar a mão dela para trás, ela consegue fazer os movimentos, olha. Yara, vira só um pouquinho mais ao contrário. Isso, só pra gente... Isso, agora melhorou. Eu vou pedir para a Yara fazer esse movimento.
O movimento de ordenha, né? De Isso que é ordenha. interessante. Que você vai levando esse líquido. E esse movimento, ele é suave ou ele tem é força? Suave. Você imagina que a pressão que nós estamos executando aqui seria relativo a uma camada de chantilly em cima do bolo. E você só está arrastando aquele chantilly sem tocar no bolo. Entendi. Então, assim, é uma pressão muito suave. Esse movimento de ordenha. Levando todo o líquido para a região interno de coxa, que é onde a gente tem maior concentração desses vasos de retorno do sistema linfático. Vou pedir para a Yara virar. Vou fazer aqui na região da frente. Então, é importante lembrar, às vezes a pessoa tem uma celulite mais localizada nas nádegas, ela fica passando creme só na nádega. Lembrar que isso não é correto. É sempre, pelo menos, da região do joelho para cima, fazer toda a parte da coxa, levando esse líquido, porque esse líquido está mais distribuído em toda essa área. Então, não é para ficar esfregando só na nádega. É fazer esse movimento, como ela está mostrando, de cima ali da região do joelho até para a face medial, né, no caso da coxa, para poder fazer essa drenagem nos gânglios linfáticos que estão localizados na virilha. Muito bem. Tá bom? Yara, muito obrigado pela sua participação. Muito agradecido, hein? Obrigada. Será que as mulheres lidam bem com essa prática, a drenagem? Será que isso funciona mesmo? A gente conversou sobre isso lá no Rio de Janeiro. Como é que você faz para resolver esse problema? Coloca um biquíni e vem pro Rio de Janeiro. Tentando, né? Mas chego aqui, vejo um monte de carioca linda, né? Pra chegar em Manaus agora, eu vou me matricular numa academia, fazer uns tratamentos de estética. Alguma de vocês já fez tratamento para celulite, assim, alguma coisa? Drenagem, academia, né, básico, e drenagem linfática. Fiz drenagem linfática uma época, mas não notei muito resultado, até comentei na época que eu fiz, assim, eu digo, não notei muita coisa. Modeladora que tira. Modeladora você já fez? Modeladora. E adiantou? Mas aí tem que ficar fazendo sempre, né? Sempre, sempre. Mas aí eu não tenho dinheiro, né, pra manter, né? É caro, né? Tem dinheiro pra manter, né? E dói, né? Dói. Dói muito. Dói muito. Por que celulite dói, doutora Márcia? Então, como a gente comentou, algumas vezes nós podemos ter essa sensação de dolorimento, né? Uma dor tão profunda assim. Porque a célula adiposa, a célula de gordura, ela está tão inchada, está tão esticada, que pode ter dor quando você faz esse movimento nela. Então, você tem essa sensação de dor porque existem os nervinhos, né, que estão aqui por cima. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a drenagem linfática, que é uma massagem que muita gente conhece, não tanta gente assim faz regularmente, mas funciona. Funciona. Então, lembrar que o tratamento da celulite, isso é muito importante que a gente deixe isso bem claro. Ele se baseia num tripé. Então, esse tripé, o primeiro parte seria a alimentação. Então, a gente tem que caprichar nessa alimentação. A gente vai falar um pouquinho depois, que é não comer tanto sal. A segunda parte seria a atividade física localizada. É fundamental que a gente mobilize essa região com a musculatura, porque isso vai melhorar muito essa drenagem. Uma musculatura da perna, por exemplo, dos glúteos mais forte, melhora a celulite. Exatamente. E aí sim vem a terceira parte, que são os cremes, a drenagem linfática e às vezes alguns aparelhos. O que essa massagem, a drenagem linfática, faz dentro do nosso corpo? Então, por exemplo, nós temos aqui... Você quer que eu enche um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Isso é uma célula de gordura, tá? É uma analogia aqui para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, isso aqui é um adipócito, né? Que é uma célula de gordura, que ela pode ser um pouquinho menor, ela pode estar maior. Aqui é aquela pessoa que está um pouquinho com sobrepeso. E essa distribuição de tamanhos é que tem a ver com a nossa genética. Pessoas que têm, às vezes, um quadril um pouquinho maior, ela vai ter maior quantidade. Então, quando nós estamos fazendo a movimentação com essa drenagem, no fundo nós estamos retirando... Veja como a célula está diminuindo. A célula não é destruída, isso é fundamental que a gente fale, né? Ela apenas está diminuindo de tamanho, porque você está retirando o líquido dela, passando esse líquido para o interstício, no caso que é entre as células. Esses vasos linfáticos, que são os amarelinhos aqui, vão captar, eles vão absorver esse líquido. Eles têm comunicação com os vasos sanguíneos e isso sim vai fazer
essa desintoxicação, digamos assim, vai retirar esse líquido em excesso e vai sair pelo xixi. Por isso que quando a gente faz a drenagem linfática, a gente fica com muita vontade de ir ao banheiro. Exatamente. Aliás, é um dos testes que a gente comenta, uma drenagem bem feita, quando a pessoa acaba, normalmente ela tem que ter um pouquinho de vontade de ir no banheiro. Agora, ajuda a beber bastante água também? Com certeza. A gente faz sempre uma analogia. Imagina uma pia cheia de louça suja, né? E você tem um fiozinho só para você limpar essa louça. E imagina uma louça muito grande, uma pia cheia de louça suja e muita água. Você vai lavar a louça muito mais rápido, com aquela quantidade maior. O que é a louça suja? São as toxinas e o sal, principalmente, que você consegue retirar com muito mais eficiência, com muito mais água. Tá. Temos uma participação na internet aqui, vamos acompanhar ali. A celulite pode aparecer em qual fase da vida? A Silvana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, professora. Ela pode aparecer a partir da puberdade, né? Ela já pode ter seu aparecimento em grau simples, né? Como a fase 1, já a partir da puberdade, se acentuando aí na juventude, né? De acordo com os hábitos, né? Conforme a doutora disse, é multifatorial. Ela pode estar, então, envolvida aí com os fatores hormonais e alimentares. Bebê tem celulite? Tem, também. Aqueles gorduchinhos assim? Mas é aquela gordurinha fofinha, diferente. Celulite, né? do bem. É celulite do bem. Vamos entender melhor um pouquinho essa coisa das fases da vida, doutora Márcia. A gente tem uma outra demonstração aqui no Bem-Estar, hoje cheio de demonstrações, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa pele e as nossas épocas da vida. O que acontece, o que muda, doutora Márcia? O que muda? Então, aqui nós temos, esse aqui é todo o nosso tecido subcutâneo, que é a parte mais profunda da nossa pele. Aqui nós temos algumas traves que faz parte, são traves de sustentação para que esse tecido adiposo, esse tecido de gordura fique no lugar onde ele está realmente. Todo mundo tem isso? Todos nós temos isso. Em todas as partes do nosso corpo? Exatamente. Então, uma área que tem uma maior concentração de tecido adiposo, que é, no caso, a região dos glúteos e das coxas, principalmente na parte posterior, isso fica muito mais acentuado. Então, aqui nós temos a pele, e a pele, com o tempo, com a idade, com o passar do tempo, ela vai ficando um pouco mais flácida, né? E aí nós temos aqui uma demonstração, é como se essas células de gordura, elas estão inchando, não é ar, né? Que é só uma demonstração. Elas ficam inchadas, com muito líquido dentro. Por isso que é fundamental a drenagem linfática, tomar bastante líquido e assim vai. Então, com o tempo, essas traves, né, que nós estamos aqui demonstrando, elas vão ficando cada vez mais flácidas, veja só. Então, vamos ver de novo. Essa daqui seria uma trave, essa primeira, de uma pessoa um pouco mais jovem. Mais jovem, né? Que tem uma elasticidade maior na pele. Isso, muito boa, né? Então, é aquela menina de 18 anos, que todos nós fomos assim um dia. Depois virou uma menina de 30 aqui, isso, mais ou menos. Uma menina, exatamente. E aqui uma menina de 45, por exemplo, 50, é isso? Por aí, só que ela infelizmente vai ficando com essa trave um pouquinho mais flácida, assim como a pele, principalmente a pele. Então ela vai já, é aquela pessoa que acorda, se olha no espelho e já vê que tem celulite, né? E fica bastante triste. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para mudar isso? Então, exatamente. Como a celulite ela é multifatorial, não existe um único tratamento. Então, o que a gente viu no começo, eu queria tomar uma coisa mágica, né? Isso não existe. Então, é um investimento, porque você vai controlar esse tipo de aparecimento feio na pele. Esse tema rende muito, tem mais participação do nosso auditório virtual. Calça jeans apertada causa celulite, Fernanda? Então, Fernanda, ela piora, isso é uma verdade. Por quê? A calça apertada, ela está fazendo o quê? Aqueles vasinhos. Está dificultando a mobilização, a movimentação desse líquido. Então, realmente, você tem uma dificuldade maior em que essa drenagem desses líquidos aconteça. Vale para calça jeans e vale para qualquer outra calça? Qualquer calça apertada. Vamos ver agora uma dúvida que muita gente tem. A famosa polêmica do refrigerante, né? Refrigerante causa muita celulite, principalmente o diet, ou é mesmo açúcar e gordura? A famosa polêmica do refrigerante. Quando, Fernando? Daqui a pouquinho, não saia daí.
Bem-vindo de volta ao Bem-Estar, que hoje está falando de celulite. Teve uma pergunta antes da gente ir para o intervalo, que é: refrigerante, afinal, dá celulite? A resposta que todo mundo está esperando, ele não dá celulite, ele não é o grande vilão da história. O sal do refrigerante, o açúcar do refrigerante, mas também o sal da batata frita, né, o açúcar daquele bolo gostoso, tudo isso é um conjunto, né, de fatores que vão piorar a celulite. Mas não necessariamente o refrigerante. As pessoas associam muito o refrigerante porque acham que aquele gás é que vai dar alguma alteração na célula. Isso está errado. É o sódio, né? O sódio. O que é pior, então? O sal ou o açúcar, no caso de celulite? O sal. O sal, que é o sódio, é pior, porque ele retém líquido, ele puxa a água para dentro da célula. E isso faz o adipócito ficar cada vez mais gordo, mais inchado. O açúcar vai fazer a pessoa engordar. Então, nós sabemos que um sobrepeso também piora. Mas entre os dois, o pior é o sódio. E ginástica? Resolve? Ginástica é ginástica, né? Vamos ver. Queria saber o que a gente faz para não ter celulite. Simples assim. Ah, quem dera fosse tão simples assim e a gente pudesse fazer a celulite virar fumaça. Mas a celulite é teimosa, ainda mais em um corpo que não se movimenta. Toda essa gente caminhando, correndo, pedalando, surfando, todo mundo está em busca de mais saúde, claro, menos gordura e boa forma. O que vocês fazem normalmente para combater a celulite? Academia. Academia. Lá em Goiânia tem muitos parques. Caminhada. Então nós... Isso, né? E ajuda? Não. Não ajudou? Pra mim ajuda. Não resolveu pra mim. O que prejudica mais é a alimentação. Quando a gente tem uma alimentação mais natural, a gente tem menos celulite. Disciplina alimentar, caminhadas, malhação, tudo um pouquinho, né? E ajuda? Contribui um pouquinho, mas resolver não resolve, não. É muito difícil, né? Muito. É difícil, a gente já sabe, né? Muito difícil mesmo acabar de vez com a celulite. Agora, a gente já falou um pouquinho sobre exercício no primeiro bloco. E a doutora Márcia disse que exercício localizado é bom porque a musculatura ajuda a fazer essa drenagem, essa movimentação. E exercício aeróbico para perder gordura também? De uma forma geral, sim, né? E normalmente você está fazendo alguma coisa mexendo com as pernas, né? Tudo que é aeróbico você acaba mexendo muito com essa região. Então é muito importante que você vai perder peso, principalmente. Mais uma participação do nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhadinha. É possível reduzir a celulite com musculação? Sim, então a musculação normalmente é um tipo de ginástica localizada. Você está fazendo uma mobilização maior da região glútea e da face posterior da coxa. Ela contribui, então só fazer musculação não é o milagre, né? Mas ela contribui. Tem mais uma participação, mais uma pergunta. Vamos ver a Fátima Lagato, no Sergipe. Fernando, até que grau a celulite pode ser considerada charmosa? A gente estava conversando sobre isso aqui, Fátima, no intervalo. Porque é o seguinte, a celulite, ela é um componente inseparável da alma feminina. Então, se a celulite é feminina, ela tá cheia de graça, tá ali. Então, não importa o grau. Importa o charme da mulher que está ali com aquela celulite, seja ela em que grau for, em que intensidade for. Celulite é como se fosse um atestado. Tem celulite, é mulher. Exatamente. Tem charme. A celulite, é difícil explicar isso para as mulheres, mas existe charme nas voltinhas da celulite. A mulher no fundo. Viu, meninas? Que ótima notícia. A gente fez uma enquete na nossa página da internet para perguntar o que as mulheres fazem para combater a celulite. Olha lá, 39% dizem que controlam a alimentação. 36% dizem que praticam atividade física. 22% passam creme anti-celulite. E 3% apenas fazem a drenagem linfática, até porque é mais cara a drenagem linfática, Nem né? todo mundo tem acesso. Nem né, todo mundo Mariana? tem acesso. Agora, vamos falar um pouquinho mais do creme anti-celulite, porque é preciso, a gente explicou como passar o creme no primeiro bloco. Temos que reforçar que tem que ser um creme anti-celulite, não é um hidratante Exatamente, comum, né? porque existem vários cremes corporais, a gente encontra aí desde o creme hidratante até um creme, então, que realmente seja com efeito para a celulite. Esse creme, ele tem que ter princípios ativos que vão ativar a circulação, que vão melhorar aí a saída, né, dessa retenção de líquidos
de dentro da célula. Por exemplo, princípios ativos que fazem isso. A gente tem aí a cafeína, a arnica, a gente tem a centelha asiática, que é um poderoso. A própria castanha da Índia, o gengibre. A gente tem até fórmulas com pimenta hoje, né? Usadas nas fórmulas, ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Então, ler o rótulo, doutora Márcia, é importante, né? Importantíssimo. Importante também, Mariana, a pessoa entender que ela precisa usar esse creme 2 vezes ao dia. E o tempo de resposta da circulação, no mínimo de 2 a 3 meses. Antes disso, você não tem um efeito, né, do creme. Temos mais uma participação aqui pela internet. Vamos ver por que as mulheres têm mais facilidade de ter celulite que os homens. Karina de Taubaté, na verdade, os homens não têm celulite? É muito raro, né? Só se o homem tiver com um sobrepeso muito importante, ele começa a ter algumas áreas, às vezes um pouquinho no abdômen, mas a resposta que ela quer, no caso, por que essa diferença é tão importante? Por causa dos nossos hormônios. Então, o que faz a mulher, depois da puberdade, ter muito mais tecido adiposo nessa região do quadril, é o estrógeno. E a progesterona, que são hormônios particularmente só da mulher, retém muito líquido. Então, isso é uma característica da mulher. E a mulher, no fundo, quando ela está tratando da celulite, ela está tratando para que a outra mulher não fale mal dela, né? Porque a gente já viu aqui que os homens não vão nem perceber o que é estria, o que é celulite, o que é culote e o que é charme. Tá tudo misturado. Mas também pra gente se sentir bem com a gente mesma, autoestima, porque naquele grau 4 que nós vimos, vamos falar sério, né? É feio. Então, é esteticamente feio e, às vezes, tem até um pouco de dor. Então, o que é importante a pessoa saber é que ela não vai melhorar 100%, mas ela vai controlar e vai ter um bom resultado. Como é que a gente faz para controlar, então? Multifatorial a celulite é, como já disseram as duas aqui. Vamos lá, som de dica do bem-estar, só para a gente fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui. Beber muita água. Beber água. Dica importante. Não ficar muito tempo sentado. Mais uma dica importante. Atividade física. Atividade física, aeróbica e localizada. Os dois. Não usar a calça muito apertada. E usar o creme. Usar o creme anticelulítico e fazer drenagem linfática. Ela mesma, ela pode se fazer uma drenagem linfática, né? Com esses movimentos que são suaves, né? Sempre direcionando tudo para a região da virilha, quando a gente trabalha membros inferiores. Então, sempre tudo na direção da virilha. Se você trabalhar a região do abdômen, do umbigo para baixo também para a virilha, do umbigo para cima para a região axilar. Então, são dicas simples, porém, que cada uma pode fazer. Dicas simples que vai fazer que a gente fique 24 horas só cuidando da celulite. Até amanhã de manhã à tarde a gente vai ficar falando de celulite aqui. Bom, mas a conversa continua na internet, g1.com.br/bem-estar. As doutoras, professora, doutora Márcia, vão conversar com a Luna Dallama. Você pode acompanhar esse papo entrando na nossa página.